O tema que eu quero ministrar hoje, ele vai ser muito relevante, muito importante na tua caminhada da fé. Seja você um convertido de meses, anos, talvez não muito tempo, que acabou de se lançar ao ministério, você caminha muito tempo com Deus. O tema de hoje é a senha. Fala comigo, a senha. Eu usei esse termo moderno para falar de algo antigo, acessando, na verdade, os escritos da palavra para mostrar para nós que a gente vive um tempo de códigos, gatilhos, desbloqueios, né? São palavras que são muito usadas nesse nosso tempo, né? Você tem que se desbloquear, você tem gatilhos aí que está sonando a tua alma, né? E a gente fala um pouco sobre esses códigos, né? Às vezes até é comum, né, hoje, pregadores, né, falar, pega esse código, né? Pega essa senha, pega... E na verdade, intencionalmente eu coloquei o tema senha. Interessante porque o termo é moderno, mas a senha é antiga. E na verdade Deus entregou para nós porque existem gestos, atitudes que elas podem realmente mover, sabe, o coração de Deus. Ao mesmo tempo que existem pessoas que elas têm gatilhos, né, literalmente senhas na vida dela. Algumas delas que numa reunião uma pessoa pode desnudar você simplesmente pela sua maneira de se portar. Hoje se estuda tudo, né? Eu acho que o conhecimento já é antigo, mas hoje com um pouco mais de ciência nisso, né? A maneira que você se comporta, o braço onde está, a maneira que você fala. É até complicado estar em alguns lugares onde as pessoas estão estudando você, né? Elas estão te lendo, vendo o seu movimento. Eu estudei muito sobre a arte da comunicação, dou aula sobre isso, e às vezes é interessante que quando estou ministrando a palavra, não me preocupo muito com essa questão, pode ser natural. Mas pessoas do estudo assunto, né, vêm falar, pô, se você fez tal coisa, parou, fez aquilo. Eu falei, olha, não existe técnica nenhuma quando eu estou ministrando a palavra. A minha intenção é ensinar o que Deus mandou. Mas é muito comum, me assentei alguns anos atrás, uma pessoa que ele tem assim, um conhecimento muito forte na fisiologia, né, nos movimentos, é um coach, né, e eu me lembro que a gente estava jantando. E a gente começou a conversar. Depois de uns 20 minutos eu parei ele, eu falei, olha, você não está trabalhando. Aí ele, o quê? Eu falei, para de me estudar que você não vai me alcançar. Você não vai entrar aqui, não tem jeito. Porque a pessoa, ele estava querendo trabalhar na hora de uma janta tranquila, sabe? A gente estava com os braços abaixados, ou seja, sem nenhuma preocupação. Não era nenhuma entrevista de emprego, eu não estava querendo emprego, e não tinha nenhum compromisso. E às vezes a gente corre o risco de ficar tentando achar os gatilhos de uma pessoa, tentar achar, mas existem senhas. O corpo humano tem senhas, nossa vida tem as senhas. Você pode realmente bloquear, desbloquear, acionar gatilhos. Tem jeito de você tirar o pior de uma pessoa e tem jeito de você tirar o melhor de você. Sim ou não? Tem ou não tem? Tem. Tudo isso hoje é estudado. E às vezes nós somos até as pessoas perdem empregos porque eles não estão prontos numa hora como essa e tiram o seu pior no momento onde você não estava preparado, achando que a sua capacidade era que importava. Não, estava preocupado com a sua inteligência emocional e não quanto você é capaz ou não de fazer aquela tarefa. Mas meu tema não é exatamente isso. Meu tema é a senha. Eu quero ler com vocês a senha master que Deus deixou para nós. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se você souber essa senha, de fato, meu irmão, essa senha é a senha master. Tem um monte de pequenas senhas na Bíblia, mas essa aqui é aquela que Deus falou assim, segura essa aí. Se você descobrir essa senha, a tua vida ela nunca mais vai ser a mesma. Quem quer aprender essa palavra hoje? A palavra diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Fala ao teu irmão, essa é a senha, fala para ele. Apóstolo, mas eu achei que ser assim, fazer um negócio, um código em hebraico, usando a gematria, usando a cabala. Não, irmão, não precisa. Essas coisas que você está lendo na internet estão atrapalhando a sua vida. Você precisa só ler a Bíblia pela Bíblia.
Porque essa curiosidade sua está te roubando a essência do que de fato é a senha. Na outra versão, já passaram outra versão, diz assim, olha, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se curvar, orar e buscar a minha face e retornar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Agora os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Irmãos, várias versões que a gente pode ler chegando ao mesmo entendimento. Essa é a resposta que Deus deu para Salomão. No momento que ele estava inaugurando o templo, Deus disse para ele, Salomão, se o povo se humilhar, se o povo orar, se o povo me buscar, acredite, o que for clamado nessa geografia aqui, eu vou fazer no meio deles. Irmãos, quem está falando é Deus. Essa senha não foi só para aquela época, esse código não foi só para aquela época, ele continua visível, ele continua claro, ele é um texto atemporal, ele está vivo nos dias de hoje. Agora, por que algumas pessoas conseguiram acessar Jesus e outras não? Porque no meio da multidão ele curou alguns e outros não foram curados. Será que ele não tinha poder para curar todo mundo? A grande verdade, Jesus tinha poder para liberar para todos, mas nem todos acessaram da maneira correta. A mesma coisa acontece hoje. A gente pode vir no culto, cantar, voltar para casa, voltar para casa inclusive com a sensação boa, que paz que eu tenho naquela igreja, que gostoso aquele ambiente, mas a tua casa continuar sendo uma tribulação. A tua vida continuar em algumas áreas como literalmente um inferno. Onde você não entende como que eu consigo estar bem, mas eu não consigo levar esse bem junto comigo. Aí está, querido, a mensagem de hoje, que Deus vai revelar ao teu coração a senha. Então, se a resposta foi Deus revelando que existe um acesso para você obter o favor de Deus, existe uma maneira de você chegar à presença de Deus. Apóstolo, mas então, por que as pessoas não usam? Não usa porque está estudando tudo menos a senha. Está tentando fazer um monte de coisas, inclusive tentando criar a própria senha. Hoje a teologia, ainda bem que tem a nossa formação teológica, irmãos. Não sei se você já se matriculou. Sucesso, gente, sucesso. Você não entende o quanto isso é relevante para os finais dos tempos. Porque muitos vão apostatar da fé por seguirem doutrinas de demônio. Porque não vai entender, na verdade, o que é Bíblia. Porque usar a Bíblia, irmão, muita gente usa. Diz que até o diabo usa, né? Até o diabo conhece ela bem. Então, cuidado com quem só abre a Bíblia e lê para você e tenta mostrar aquilo que eles acreditam. Porque existe uma maneira de se olhar o Evangelho segundo aquilo que eu quero. Muitas pessoas estão fazendo isso e criando as suas próprias senhas. Não, Deus é dessa forma, Deus é dessa... Eu fico Deus olhando assim lá de cima e falo, gente, eu deixei tudo escrito, para que estão mudando? Eu deixei tudo pronto. Se o meu povo se humilhar, orar, me buscar, se arrepender, se curvar na minha presença, eu vou ouvir o clamor deles. E aí a gente começa a tentar criar nossos caminhos, né? Aqui imagina uma pessoa que ela quer acessar um determinado documento, né? Porque a gente sabe que a senha, né, normalmente é utilizada para dar acesso a algum arquivo, documento, programa, algo que facilite o acesso de alguma coisa que vai me servir para atingir um propósito. Eu preciso ter um determinado conhecimento para eu entrar ali. Existem documentos que você tem que ter uma senha. Às vezes o seu celular só se acessa com uma senha. E tem documentos que, se alguns já estão usando, você sabe que lá dentro tem alguns do bloco de notas, tudo que você bota também uma senha. Tem calendário com senha. Você pode ter tudo. Por quê? Porque eu tenho que esconder de alguém? Não, porque o trabalho que você tem talvez seja importante você guardar informações. Porque o movimento que você faz é importante você guardar. Se alguém tiver acesso ao equipamento, não vai ter acesso ao que está dentro dele. Você só perde equipamento. Agora, por que eu estou falando sobre esse tema hoje? Porque é muito comum nos dias de hoje. Agora, imagina uma pessoa tentando acessar um documento, insistentemente, ele vai lá, ele usa a senha errada. O que acontece? Bloqueia. E tem coisas que bloqueiam um dia, 2 dias. Tem coisas que você não tem acesso. Vai ter que ligar para uma central, dizer que é você mesmo. Você que esqueceu a senha. Então, tem gente fazendo isso com Deus, gente. Tem gente tentando acionar Deus na alma, na emoção. Deus só sabe que eu estou precisando. Ok.
O senhor sabe que eu sou uma pessoa boa, que isso não acessa o coração de Deus. Tem muita gente precisando debaixo da ponte, tem muita gente necessitada, tem muita gente boa na vida, que faz o bem, e a vida está totalmente bloqueada. O acesso a Deus está na palavra dele. Não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que ele é. Tem alguém ou não? Então a gente começa a tentar mover o coração de Deus pela bondade, né? Eu nunca fiz mal a ninguém, Senhor, então por que eu estou passando por isso? Sim, você vai passar, eu também passo. Quem faz mal, quem faz bem. Mas a semeadura e colheita, sim, a pessoa vai colher o fruto daquilo que ele plantou. Só que a vida, querido, eu falava para os homens, na nossa conferência de homens, foi um sucesso, foi um sucesso. Eu disse, existem terremotos, existem explosões, implosões e marretadas. Eu falei, terremoto ninguém pode evitar. Você está morando num lugar que tem terremoto. Você tem que ter um jeito, flexibilidade para poder o prédio não ruir. Agora, as explosões, elas acontecem de maneira intencional. São pessoas fora de você querendo derrubar você. As implosões têm a ver com os sentimentos que você guarda, uma hora estoura, meu irmão. E as marretadas, as piores. Porque, na verdade, a gente não sente. Um prédio enorme, com uma coluna enorme, vai se preocupar com uma pequena marretada, mas faz todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Alguns casamentos ruins, por quê? Porque não é porque aconteceu uma tragédia, é porque são marretadas todo dia, todo dia, todo dia. Uma hora não tem mais jeito. Então a gente precisa compreender, a caminhar com Deus, quando nós queremos acessar o trono de Deus, não adianta você ir pela força, pela violência. Agora há pouco eu orei sobre isso, nós estávamos orando. Eu creio que Deus vai prover o que temos, o que precisamos, em todo nível, não só a nossa terra, irmãos. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui. Porque quando a gente fala do amanhã, parece até que a gente não teve um passado. O passado já nos mostra o quanto Deus já fez. Eu não sou grato pelo que Deus vai fazer. Eu sou grato pelo que Ele já fez. Ele vai fazer muito na sua casa, amém? Na sua vida. Mas eu já sou grato, eu já acordo grato, Senhor, porque o Senhor já é bom. Deus é bom, não é porque Ele é bom amanhã, Ele é bom hoje. Ele já foi bom, Ele continua sendo. Então aqui, imagina uma pessoa tentando acessar Deus. Senhor, Senhor, passo a noite toda numa vigília. Vai para o monte, vou resolver um problema no monte. Eu já expliquei para vocês, não me entendam mal. Irmão, se você não dá dízimo, não adianta você ir para o monte orar por finanças. Você está perdendo o seu tempo, passando frio à toa. Eu sou seu pastor, preciso te ajudar. Agora lá você alcançou uma bênção, com certeza, sensibilidade, você alcança discernimento, poder para expulsar demônio. Lá no monte você consegue. Não só no monte, na sala também, no seu quarto. Não fica olhando essa cara feia para mim, gente. Não faz isso não. Vocês são o povo das 8 tem que estar feliz. Vamos chegar aqui. Sabe por que eu te ensino isso? Para você não errar a senha. Porque você fica lá tentando com a senha, volta do monte com os mesmos problemas. Por quê? Porque você continua às vezes violento com a esposa, você continua não cuidando dos seus filhos. Não adianta orar, irmão, se você não coloca a sua vida em ordem. A oração ela é o resultado de uma vida com Deus, querido. E a vida com Deus, quando eu oro, alguma coisa tem que acontecer. O que vai acontecer não é naquela pessoa que você está orando, quase fazendo uma macumba. Deus toca nela. Não, irmão. É Deus tocando em você. Deus tocando em você. Se Deus não salvou você antes da cova dos leões, Ele salva você aonde? Na cova. É lá dentro, meu irmão, que a coisa acontece. É lá dentro que Deus age sobre a tua vida. Então, é importante a gente compreender que tem uma senha master. Tem várias pequenas senhas. Quem trabalha no ramo aí deve ter algum termo melhor que poderia até me ajudar nisso. Mas tem uma senha master. Essa que abre todas as portas. Estou ensinando. Quem quer aprender hoje, está aprendendo, diga amém. É uma senha que abre todas. Só que se eu não entendo isso, eu vou viver uma vida inteira cristã, sofrendo. Porque eu vou ter aquela sensação até ruim. Senhor, mas eu vou na igreja, eu faço as coisas, eu amo o Senhor, mas eu não consigo acessar algumas coisas da minha vida, porque para cada tipo de colheita, um tipo de semente. É assim que funciona o reino de Deus. E aí, assim como alguém querendo abrir um cofre com chaves ou códigos errados, ele vai lá tentar abrir um cofre, a chave não é, ele quebra a chave, aí ele vou explodir o cofre. Só que esse aqui, irmão, explosivo não derruba não. Não tem explosivo do inferno que derruba, que quebra. O acesso à presença de Deus, ela é por um outro caminho, inclusive muito mais leve. Com a senha certa, você abriu a porta, você fala, meu Deus, eu estou puxando essa porta, eu estou fazendo força, peguei um pé de cabra, tentei, aí de repente eu abri. Peguei a chave certa, direitinho, abri. Aí você fala, meu Deus, eu fiquei 6 meses tentando resolver um problema. Numa noite que Deus abriu meu entendimento,
Deus me deu vitória naquela área. Quem quer ser desbloqueado de verdade aí? É isso que é desbloqueio, irmão. Só que pessoas pagam quantias homéricas para ouvir pessoas usarem termos e que, na verdade, não tem a senha nem para a vida delas. Desculpa, irmão, muita gente vive uma fachada. Bota a roupa bonita, vai lá e tal. Eu digo para você que eu ensino a pastorear essa igreja há 33 anos. Eu não falo isso por vaidade. Eu falo porque mesmo assim tem gente falando mal de mim ainda. Ainda fala mal de mim, do meu casamento, da minha vida. Bota o nome, já está lá. Não é só de mim não, de você também. Você fica essa cara olhando para mim não. É que você talvez se expõe um pouco menos, né? Isso porque tenho minha vida aberta, uma carta aberta, minha vida. Eu não escondo nada que tenho. Ah, mas o carro que você tem, todo mundo sabe, as coisas eu não tenho que esconder. Agora o que acontece? Algumas pessoas, elas não compreendem que elas expõem a alma delas a alguém que ela acabou de conhecer na internet. Ela viu um nome, uma proposta, vai lá, paga 10 mil reais para poder ouvir. Um dia o irmão falou comigo, estou indo lá, ouvi tal fulano. E pior que quem ele estava falando, eu conhecia. Eu falei, irmão, não se fala? Eu falei, eu conto ou alguém conta? Né? Já pagou? Já paguei, pastor. Eu falei, então vai lá. Né? Então é muito ruim. Eu não estava julgando a pessoa, eu conhecia. Eu falei, está perdendo o tempo dele. Ele vai ouvir um monte de teorias, mas que não funcionam no casamento, que não tem como, não funciona na vida deles. Irmãos, eu não sou perfeito, e com certeza você também não é. Perfeito é Deus. Mas eu me aproximo de Deus e da palavra dele o máximo que eu puder. O mais próximo que você conseguir chegar de Deus, você vai ter as senhas corretas para você de fato acessar o melhor para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, amém? Para a sua vida financeira, para a tua saúde, querido. Existe uma influência, por exemplo, no passado, chamada gnosticismo, que a ideia era o seguinte: o espírito é bom e a carne é má. Então vamos bater na carne. Vamos bater na carne. Ali veio as indulgências, veio a flagelos, as pessoas começaram a acreditar. Isso veio até o 2º século. Isso ainda respinga até hoje, que tem gente que não cuida do corpo, sabe por quê? Porque ele diz, o meu espírito tem que ser cuidado, a carne, deixa ela morrer aí. Irmão, não. O seu corpo é o condutor do seu propósito. Fala comigo, o meu corpo é o condutor do meu propósito. Então, irmão, não vem com essa história que você está só orando e come, tudo enrolado, não faz nenhum exercício físico, não cuida da tua saúde, porque é importante orar. Irmão, você não está lendo a Bíblia direito. Na Bíblia existem códigos, inclusive para o seu corpo, para que você cuide bem do seu corpo. Vocês não estão olhando com a cara boa para mim ainda. Peraí, vamos lá, eu vou melhorar. Não, mas o assunto está leve hoje, irmão, tá não? Está leve, eu estou conversando ainda. O que eu quero dizer para você? Que na igreja, querido, é um lugar que nós somos libertos em todos os aspectos. O maior uso de uma senha está em guardar uma coisa valiosa. Deus está nos entregando algo valioso nessa palavra. Nesse texto aí, tem uma sequência de atitudes que pode abrir o céu sobre a sua cabeça. E elas não têm a ver, querido, com coisas metódicas. Ela tem a ver em andar no Espírito. Fala comigo, andar no Espírito. Andar no Espírito. Porque é ruim, né? Eu falar, apóstolo, eu tenho que decorar a senha, como é que é? Eu tenho que saber o que tem que fazer de manhã, tem que orar. Então, assim, 6 horas eu oro, até 6:30, aí eu faço tal coisa, eu entrego o meu dízimo no culto domingo, eu faço isso. Irmãos, não é bem assim. Não é bem assim. Você vai recebendo os princípios da palavra e você pede a Deus para que tenha prazer nas coisas. Porque se você tem que orar, no início sim, mas se você está 10 anos tendo que orar, o Espírito de Deus não está se movendo aí não. Porque, na verdade, você sente sede de água, não sente? Você sente vontade de comer, sim ou não? Sabe o que o salmista no 42 de Salmo disse? Assim como os animais, a corça, quer beber água, eu quero beber do Espírito. Você está entendendo? Ele fala, assim como a corça corre pelas correntes das águas, ela é o animal, né? Corre, e ele tem sede de água. Por quê? Porque o animal, ele só tem corpo. Então a conexão dele é só com a terra. E por isso que ele precisa das coisas da terra. Só que o homem não, a mulher não. Nós temos corpo, alma e espírito. Nós temos a conexão com o céu. Então a sede da água não resolve a sede que você tem dentro de você, querido. Você toma água, mas está faltando algo dentro da gente. E essa sede, aquele espacinho que você fica, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Aí a gente vai para a churrascaria. Aí você come, não resolvi. Aí você toma, não resolvi. Aí no mundo a pessoa vai para o vício, não é assim? Não resolvi. Vai para a noite, experiências sexuais com gente, tal, não resolvi. Aí ele começa a perceber que aquele espaço não tem jeito. Aquele espaço, querido, é a sede que eu e você temos de Deus.
E isso se torna um momento tão natural que você, do jeito que você vai comer, você vai orar. Do jeito que você bebe, a tua água, você sacia a tua sede, você também vai dizer, meu Deus, eu não consigo terminar meu dia sem buscar a face do meu Deus, sem buscar a presença do meu Deus. É assim que funciona. Então isso te ajuda a perceber a tua fé cristã. Se você não é só um frequentador de uma igreja, que tem que fazer força para ser crente, é claro que esse mundo, querido, a gente tem que tomar atitudes com disciplina. Ou se você realmente tem Cristo dentro de você. O Espírito de Deus que habita em você, ele provoca essa vontade de estar aqui nesse lugar, de estar na presença de Deus. Quem está feliz de estar aqui na presença de Deus? Celebra aí, irmão. Sabe, celebre por isso. Os céus se fecham onde há desobediência e idolatria. Fala comigo. Os céus se fecham onde há desobediência e idolatria. Nós vamos encontrar isso no Egito. A Bíblia fala lá, eles falando, né, que a terra era como ferro e os céus eram como bronze. Período que eles estavam no exílio, no cativeiro do Egito. Você vai lembrar disso no tempo de Elias, quando o céu fechou, porque não chovia, e a Bíblia diz não só isso, não vinha fogo do céu para acender o sacrifício, porque o sacrifício não era aceso pelo homem. O homem prepara o altar, mas quem acende o fogo é Deus. Então no tempo de Elias ele precisou levantar um altar para abrir os céus. O tempo da Babilônia, a Bíblia diz lá em Isaías 45 que as portas eram de bronze e as trancas eram de ferro. Vocês estão comigo ou não? Vamos lá, então, vamos para a faculdade teológica lá, vamos trabalhar, ou então vamos ler Bíblia, né? Eu citei 3 assuntos, vocês acompanharam os 3? Egito, o tempo que o chão era como ferro, ou seja, eu planto, não dá, o chão é igual ferro, não dá. O céu é igual bronze, não chove. Mas que metáfora é essa? Após eu oro, parece que a minha oração não passa do teto. E não passa mesmo, já te falei. Porque a grande verdade é que o texto está ali claro para nós. Se você se humilhar, orar, me buscar, eu ouvirei. Deus não daria essa senha, querido, se não fosse necessário. Só que o que ele está pedindo é difícil fazer? O que ele está pedindo é difícil fazer? Não, irmão, não é difícil não. Não é nada difícil. Se humilhar diante de Deus é humilhação? Não, irmão, se humilhar diante de Deus é adoração. Proskeneus, adorar, é você colocar o teu corpo inteiro no chão. Não vou fazer hoje não. É você colocar o seu corpo, teu barriga para baixo, com a cara no pó, ao pé daquele que você está adorando. Proskeneus, adorando, eu estou adorando a Ele. Isso é problema nenhum. Fisicamente a gente não fez aqui no culto hoje. Mas quando você estava adorando ao Senhor, você estava dizendo, Deus, eu estou meio prostrado aqui, eu estou adorando o teu nome. É a condição da tua alma. O seu corpo está de pé, mas a tua alma está ali diante de Deus, dizendo, Deus, se você não faz isso, creia nisso quando você estiver adorando ao Senhor. Que você, na verdade, está se entregando para Ele. Você está deixando, não é só letras decoradas de um texto, de uma música que você está cantando. Quem está aí comigo até agora, irmão? Então, o que acontece? O céu se fecha em desobediência e idolatria. Irmão, lê a Bíblia e você vai descobrir isso todo o tempo. Toda vez que o povo idolatrava, problema. Maldição, pobreza, ruína, miséria, não chove, mas é uma bagunça. E o povo continuava idolatrando, gente. Até hoje o povo continua idolatrando. Você vai para o Nordeste do Brasil, vai para os lugares, a pobreza impera em lugares de idolatria. O único lugar rico da idolatria é onde é a fonte delas. O Vaticano é o território mais rico do mundo. Já estive lá. É 1 metro quadrado. Mas não é só lá. Você vai na Índia, você vai no budismo, você vai em qualquer religião. É somente o lugar. Sim, mas o povo vive na idolatria. Por quê? Porque a idolatria fecha o céu. Idolatria o que, gente? Fecha o céu, dá uma olhada na tua casa. Apóstolo, mas era do meu avô. Eu guardo essa imagem aqui da minha avó. Com todo respeito, meu irmão, elimina isso da tua vida. Elimina. Toma atitude com isso. Com Deus não tem meio termo quando a gente caminha com Deus. A gente precisa entender o mundo espiritual como funciona. E a desobediência. A desobediência, ela tornou as portas de bronze, trancas de ferro, que está aqui na horizontal. Lá no Egito, foi ao contrário, é na vertical. O céu era de bronze e o chão era de ferro. De qualquer jeito, irmão, a matéria-prima é a mesma. Quando nós obedecemos, o bronze significa exatamente fechando acessos, tanto com pessoas quanto com Deus. Posso continuar? Vocês estão aí ou não? Por quê? Portas de bronze está aqui, horizontal. Céu de bronze e vertical. Então tem gente que perdeu a conexão, não é com Deus só não, até com pessoas também.
Ele já não consegue acessar lugares, ele não tem porta aberta. Irmão, por que o nosso coração, às vezes, eu vou dizer uma coisa para você, tem hora que eu acho que quem é de bronze é o coração da gente. Quem é de ferro é nosso coração. Porque, meu Deus, por que não quebrantamos diante da poderosa presença do Todo-Poderoso? Porque às vezes somos tão rígidos, sabe, rijos, sabe, de não conseguir entender os princípios. Será que Davi encontrou resposta em Deus quando sabia essa senha? Com certeza. Davi era rei, irmãos. Ele pelo menos, dizem que 7 vezes ao dia, eles paravam para se prostrar diante de Deus. É um rei, ocupadíssimo. Mas ninguém parava Davi quando era a hora da adoração dele. Debaixo das asas do Altíssimo. Dizem que a tenda de Davi era aberta em cima. Não sei se você leu sobre isso, pastor Rodrigo. E quando batia, o sol dava uma sombra. E Davi não orava dentro do tabernáculo, dentro do templo. Perdão, dentro do palácio. Ele queria ir lá para ajoelhar abaixo das asas do Altíssimo. Sabe o que aconteceu? Ele não perdeu batalha. Ele foi um reino invicto. Ele é celebrado em Israel até hoje. O cinturão de Davi hoje é usado pelo exército. Por que esse homem venceu tanto? Porque ele não tinha pecado? Irmão, eu nem vou entrar nesse tema. E nem estou fazendo apologética a você pecar, não. Eu estou dizendo que mesmo como ele era, Deus falou assim, ele é o homem segundo o meu coração. Pasmem. Mas não é porque Deus está respaldando o pecado de Davi, tá bom, gente? Deus está gostando, não. É porque ele era um homem que se quebrantava de verdade. Ele era honesto com Deus. Ele não ficava tentando maquiar uma espiritualidade, uma religiosidade, não. Ele era um homem, teve pecados, mas ele era um homem que se apresentava diante do Pai, querendo, Deus, o Senhor é Senhor da minha casa, da minha vida, me abençoa. Ele teve muitos problemas, guerras para enfrentar, mas ele trouxe um reino de paz. Elias, quando o céu entregou para ele o fogo, será que ele sabia a senha? Sabia. Você lembra? Os profetas de Baal ficaram horas preparando, pedindo fogo. E Elias, ele ficou preparando o altar. Então, o que a diferença dos profetas de Baal para a oração de Elias? É que Elias, irmãos, eu vou te ensinar um princípio que muitas ovelhas minhas já sabem, mas eu não pastorei só ovelhas do Antigo, né? Testamento, também do Novo Testamento, né? Ficou ruim agora, né, Cleudimar? Adriana é do Antigo Testamento. Irmãos, aprenda uma coisa na vida. Os profetas de Baal gritaram, oraram, mas não prepararam o altar. Elias falou, traz água. De novo, traz água. Irmãos, quando você for lá no Monte Carmelo, aqui do lado de baixo está a cidade de Haifa. E tem o ribeiro de Quisson, nem tem mais, só tem só o caminho. Lá de cima de Haifa você vai ver. Aliás, do Monte Carmelo. É fantástico essa viagem. Não sei se já foi convidado para ir com Israel comigo. Já foi, né? Então tá bom. Aí você vai ver o seguinte. Para descer, pastor Fábio, você esteve lá já. Subir com 4 cântaros de água na seca, sem chuva, não está chovendo. Então como é que pega essa água? Aí ele traz, quando trouxeram os 4 cantos, Elias falou assim, não tá bom não. Gente, vou te falar, se fosse você ia falar, que pastor enjoado é esse, tem que ir lá de novo. Eu fui lá no Rio de Janeiro, busquei não sei o que, não, volta lá. Voltaram lá embaixo, pegaram mais 4. Por que já mandou pegar os 12 cantos? Não tá bom não. Na terceira vez, mais 4. Aí ele olhou assim, joia, pode derramar água. Irmãos, água vale alguma coisa? Essa aqui, pouquíssimo. 12 cantos de água aqui, é só pegar ali agora mangueira e encher. Mas no deserto, vale ou não vale? Ainda mais muito tempo sem chover, vale ou não vale? Irmão, por que Elias não pediu para colocar dinheiro? Porque dinheiro não valia nada naquele momento. Ouro não valia nada. Porque naquela hora, irmão, sem chuva, não adianta você ter dinheiro, você ter qualquer coisa, sacrifício. Tem nada que vale. Ele falou, qual a coisa mais preciosa que a gente tem no momento agora? Hoje é água. Pode ser que amanhã a gente tenha água sobrando, vai ser outra coisa. Então, sempre o precioso para Deus. Ele colocou no altar. Isso já era quase final do dia. Era quase acabando, estava quase anoitecendo. Eu não sei se eu contei só a história para você. Ele desafiou os profetas de Baal a subir no Carmelo. Já tinha muito tempo que Deus não se movia. Então eles oraram, nada. Então Elias fez todo esse processo. Quando chegou no finalzinho, quase na viração do dia, ele fez uma oração, irmão, que você vai ficar escandalizado. Porque não dá nem 1 minuto, gente. Eu orei bem devagarzinho para ver se dava 1 minuto, não dá. Senhor, para que o povo saiba que há Deus em Israel, manda fogo. Dá até arrepio, irmão. Então você encurta a tua oração quando você prepara o altar, querido. Ele sabe qual é o problema? Muita gente fica orando, e ele gasta 1 minuto para preparar o altar e gasta 6 horas orando. Irmão, eu estou no evangelho há muito tempo.
Eu já passei horas e passo orando, mas eu já tive tempo de passar manhã inteira orando em línguas. Por que você não faz mais isso, apóstolo? Por causa do meu tempo. Mas eu mantenho a minha oração com Deus, em línguas, em tempo que eu estou dirigindo. Eu já passei tempo de muito jejum nessa igreja. Quem é do Antigo Testamento comigo, quem sabe disso? Da gente ficar na água durante dias e dias só tomando água sem comer uma comida. E tudo isso é tremendo. Quem está entendendo? Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Só que não adianta se você não tem um princípio. Não adianta. Você vai fazer muita força para nada. Você vai parecer um hindu, você vai parecer alguém lá na Índia que está com o braço, tem um cara com o braço levantado, já tem. O braço dele calcificou já, porque o Deus dele pediu para ele ficar assim. E ele ficou, já está calcificado, então ele fica aqui, braço levantado. Irmão, não tem oração respondida ali. Não tem nada que aconteça. Deus não morre para o sacrifício, ele fala, eu não quero sacrifício, eu quero o quê? Obediência. É obediência. Então, a desobediência e idolatria. O que fecha os céus? Desobediência e idolatria. Vocês não vão esquecer mais não? Por quê? Eu estou te ensinando a não ter uma vida de muito esforço e pouco resultado. De tentar fazer tudo certo, mas não consegue crer certo. Não faz certo não, irmão, creia certo. Fazer certo todo mundo faz. Você tem que aprender o que a Bíblia diz sobre o que tem que ser feito. Porque o fazer certo é fazer o bem. Todo mundo faz, toda pessoa de bem faz o bem. Só que fazer o bem não é suficiente. Fazer o bem salva uma pessoa? Demorou, hein? Tem gente que não acredita que faz, salva. A salvação é pelas obras? É pela graça. Por que é pela graça? Para ninguém o quê? Ficar soberbo. Para ninguém se gloriar. Está no texto, gente. Para ninguém falar assim, eu vou para o céu porque, afinal de contas, eu sou uma pessoa demais, né? Irmão, não se sente não. Não sente muito não, porque na verdade é tudo por Jesus, é tudo por causa dele. A gente acorda, tem dias que você está mal, mas Jesus faz você ficar bem, a presença dele te renova, é ele. Hoje Deus está nos dando uma senha. Quem está pegando a senha, gente? O cego de Jericó tinha uma senha? Tinha, porque tinha um monte de gente mendigo como ele lá em Jericó. Tinha um monte de gente, mas ele diz lá, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Vamos juntos? Jesus. Aí você fala assim, apóstolo, mas eu estou com a senha dele, é só repetir, copiar e colar? Não, irmão. Para aquele momento onde Jesus não era revelado para ninguém, ele falar uma revelação dessa, ele quebrou a banca. Porque ninguém sabia, ninguém falava, ninguém abria. Jesus mandou chamá-lo. Sabe por quê? Porque tinha um monte de gente gritando, gritando, gritando. Te garanto, muita gente gritando. Mas alguém no meio dos gritos revelou. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tu que és o rei do céu, descendente do rei da terra, eu estou pedindo que o Senhor olhe para mim agora. Sabe o que Jesus falou? Traz esse homem para cá. Aí o pessoal, mas ele é... Não quero saber quem está falando isso que eu estou ouvindo aqui. Vai atrás da voz e traz ele. Porque, irmão, no meio de um monte de gente gritando, tinha alguém com a senha. Então sai do meio de um monte de gente gritando e usa a senha, irmão. Vocês estão entendendo ou não, irmão? Usa a senha. Apóstolo, está dizendo que não pode gritar, eu estou dizendo isso? Não, irmão. Eu sou pentecostal, irmão. E tem a hora de tudo. Tem a hora que a gente vai para cima. Tem a hora que você está no mover de Deus e é maravilhoso. Mas mesmo gritando, grita com a senha. Sabe? Porque não é a força do grito, não é o seu sacrifício, não é subir a montanha e andar de joelhos, irmão, que vai resolver teu problema. Agora, se você andar de joelho lendo a Bíblia, proclamando na Bíblia, vai dar certo? Vai. Mas foi o joelho ou foi a palavra? Foi a palavra, a declaração da palavra, irmão. Ela é que faz você. Só que se você quis fazer de joelho, em pé, deitado, dirigindo, não importa. O importa é a senha. É você orar a Bíblia, orar a palavra. Nada pode ir contra a palavra. Amém? Nada, nada. A palavra foi que criou tudo. No meio do caos, Deus disse, haja luz, houve luz. No meio do caos, Deus criou todas as coisas a partir da palavra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Então ali mostra, querido, que você precisa usar o certo. A rainha Esther se preparou por meses. Meses. Ela já era rainha. Mas não era qualquer rainha das mulheres do rei que tinha acesso a falar com o rei. Porque se ele estendesse o cetro, a pessoa, seja ela rainha ou não, vinha. E se ele batesse o cetro, ou tivesse algum outro código, matava uma pessoa que entrava no palácio sem ser chamado. Só que ela se preparou. Ela preparou durante meses
porque ela tinha uma missão, salvar o povo dela. Ela era descendente de Israel e ela tinha uma oração a pedir ao rei. E aí você descobre que ela tinha senha. Quando o sumo sacerdote acessava o Santo dos Santos, ele tinha ou não tinha? Tinha uma senha. Ele entrava com o sangue do cordeiro na mão. Ele entrava com o sangue do animal morto. Aí o Santo dos Santos, ele entrava lá dentro e ele aspergia sobre a Arca da Aliança. E o povo pensava, ele vai morrer. Ele vai morrer, não. Porque primeiro ele levava o sangue do touro por causa do pecado dele. Depois levava o sangue do outro animal por causa do pecado da nação. Saí ileso. Sabe por quê? Porque qualquer indivíduo desavisado que fosse entrando lá, passei pela cortina, fulminado na hora. Porque não podia acessar a presença de Deus. O Antigo Testamento não podia. E mesmo o sumo sacerdote, sem o sangue na mão, irmão, o que levou ele a ter o acesso? O sangue. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus que nós temos um novo e vivo caminho. Nós acessamos através do sangue de Jesus a presença de Deus. É por causa do sangue de Jesus, é por causa do que Ele fez na cruz do Calvário, que nós temos hoje livre acesso à presença de Deus. Você consegue aprofundar sobre isso a nossa Universidade da Vida, nossa escola de liderança, de dons, nos nossos estudos, nas células, então nem se fala. É onde você cresce sobre esses conhecimentos importantes, primordiais na vida de um servo de Deus. Para você não ter muito conhecimento avançado e pouco conhecimento daquilo que importa. Então, olhe bem, a ideia aqui é reagir. Fala comigo? Reagir. O que diz aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13? 2 Crônicas 7, 13 diz: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou ordenar os gafanhotos para que consuma a terra, ou eu enviar a peste entre meu povo. Olha o que Deus está falando, irmão. De repente sua vida vira de cabeça para baixo. Olha bem, não tem chuva no deserto, você sabe o que significa isso, não tem provisão. Ou seja, você fica tempo sem receber salário. Se eu falar, você começar a viver uma bancarrota de não ter mais salário por meses. Aí Deus fala, eu ainda mando gafanhoto para comer o que tem ainda. E o que tem, depois ainda vem uma peste para acabar com a enfermidade. Aí ele está dizendo, tem uma saída. Sabe qual é a saída? É o texto logo após esse, que é a reação. Ele diz, se você estiver vivendo tudo isso, e você estiver parado, ah, Deus, é isso mesmo, eu devo ter pecados. Ele falou, não, você tem que reagir. Fala, então, reagir. Fala para ele, tem que reagir. É reação. A reação, querido, é exatamente a resposta que ele deu. Se o meu povo reagir com humildade, ele está dizendo que se tudo isso começar a acontecer na tua vida, mas você reagir, aposto, como é que eu reajo? É na ira, na força, né? Eu vou reagir na presença de Deus. Irmãos, a reação é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu vou te explicar. Vamos lá, reação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, isso é continuação daquele texto, tá, gente? Se humilhar, ele está dizendo, você passou tudo isso, mas se o meu povo, que tem o meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu vou tirar a praga, eu vou mandar chuva sobre a vida deles, eu vou mover sobre a vida deles. Você está percebendo que coisa fantástica é essa? Porque o mal a gente já sabe que está aí, o mundo já está aí. Problema de salário, problema de dinheiro, tudo. Apóstolo, eu não tenho nenhum problema financeiro. Glória a Deus, nem quero sugerir. Mas todo ser humano, irmãos, tem um nível de situação onde você não consegue acesso. E qual é a nossa busca? Acesso. Qual que é a nossa busca? Acesso a pessoas, a Deus, a quem me ajude, alguém que possa me ajudar naquela causa. Não tem problema nenhum, mas um belo dia você tem uma enfermidade na casa, que alguém disse, olha, Deus pode curar, sim, mas também tem um especialista em tal lugar, mas ele não atende ninguém, não sei o que, o que você quer? Acesso. Aí você começa a brigar por acesso àquilo que você precisa. Só que antes de você brigar pelo acesso ao especialista, à pessoa, ao dinheiro, ele está dizendo, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Você vê que primeiro ele vai perdoar você, e depois que ele vai te sarar. O que Jesus diz ao paralítico assim? Perdoados estão os seus pecados. Quem lê Bíblia lembra. Aí o irmão, os religiosos falaram assim, quem é ele para perdoar pecado? Que não sei o quê. O paralítico já estava de pé? Não. Ele continuava o quê? Paralítico. Perdoado, sim ou não? Sim, Jesus perdoou o pecado dele, irmão. Peraí, pastor, mas que culto é esse? Você chega e perdoa o pecado do paralítico, ele volta para casa paralítico. Irmão, mas você está perdoado, é que a gente não está vendo a dimensão do poder do perdão.
Porque se Jesus falasse para aquele paralítico, levante e anda, os religiosos iam dizer, tá bom, maravilhoso. Agora Jesus dizer para ele, você está perdoado, eles estão falando assim, quem é esse? Vocês estão pegando a dimensão do que é o perdão? Aí você fala, apóstolo, mas o paralítico quer andar, sim, depois de ser perdoado, porque se você não for perdoado, ele vai ficar paralítico de novo, porque Jesus está dizendo, eu tenho que te perdoar primeiro. Aí você está dizendo, toda doença é resultado de pecado, estou dizendo isso? Não, isso é uma teologia errada. Eu só estou dizendo, querido, que quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele começa primeiro pelo perdão. Ele começa primeiro pelo arrependimento. Não é você chegar com a lista de compra, igual você vai no mercado, eu quero isso, tá bom, Senhor? Tá legal, tá, vou pagar, hein, tá certo. Deus não trabalha desse jeito. Irmão, tem protocolos. E estar na presença de Deus com lista não dá certo, eu já conheço Deus. Não dá certo, você entra adorando, com ações de graças, com louvores. Não é de manhã dizendo, Deus, o que eu estou vivendo aqui? O que está acontecendo, Deus? Como é que é? Você está falando comigo? Irmãos, com ações de graças, louvores, adoração. Apóstolo, mas tem hora que não dá. Dá sim. Não importa o que está acontecendo, Deus, muito obrigado. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Tu é o Senhor de toda a terra, da minha vida. Quero dizer para o Senhor que não importa o que está acontecendo na minha vida, o Senhor continua sendo Deus na minha vida. Eu continuo adorando o teu santo nome. Tu és Senhor sobre a minha casa, sobre o meu futuro. Não importa que levante contra mim, o Senhor continua sendo adorado. A minha entrega, a minha fidelidade, a minha adoração não vai mudar de endereço, meu Deus. Eu continuo reconhecendo, tu és o meu Deus, irmão. Ei, adora aí, glorifica, dá uma salva de palmas ao Senhor. Irmão, muda tudo, chama acesso. Ele diz, olha, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos, irmão. Ele diz, olha, meus olhos estarão abertos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Irmão, essa é a senha. É você entender que você conseguiu a atenção de Deus em relação àquilo que é a sua causa. Agora, a Bíblia tem relatos assim, dezenas. A pergunta que eu lhe faço, querido, é qual a causa que te faz curvar diante do Senhor? Qual a causa que te faz curvar diante do Senhor? Eu tenho a causa da igreja, nossa terra. Eu tenho a causa familiar. Você também tem. E espero que você também inclua a causa da igreja. Não quer que você tenha só a igreja. Você tem a sua família, a sua vida. Mas eu espero que toda oração esses dias seja, Deus, pela nossa terra. 14 e qualquer outro horário. Isso é a nossa terra, nossa terra. Mas vamos ampliar. A nossa vida não é só a nossa terra. Nós vamos vencer essa batalha e vamos crescer, vamos romper. A nossa vida o que é? Sua casa, seus filhos, seu futuro, seu legado, seus sonhos, ministério que Deus entregou para você, que ele é seu, Deus deu a você. Capacidades, querido, que eu não tenho. Que você vai ser cobrado por isso. Sim, por aquilo que ele entregou para você. Como eu vou ser cobrado por aquilo que ele entregou para mim. Aos mestres será dado um juízo maior, porque o conhecimento nos torna responsáveis por aquilo que sabemos. Agora, o que Deus quer falar conosco sobre esse texto é que isso é possível, querido. Acontece aqui em Lucas 8:40. Lucas 8:40, a história de Jairo, que diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam o quê? Eu quando preguei esse texto deve ter um ano atrás, a última vez, aliás, já preguei esse texto dezenas de vezes, porque não tem como você pregar um texto uma vez só. Mas eu me lembro que quando eu preguei esse texto ano passado, eu falava sobre isso e repito hoje. A Bíblia fala que a multidão recebeu ele com alegria, porque todos estavam esperando. Agora, eis que veio um homem, irmão, a senha. Você pode estar no meio da multidão, feliz, Jesus está aqui, nossa terra, vamos embora. Eis que veio um homem, chamado Jairo. E detalhe, chefe da sinagoga. Irmão, deixa eu te dar uma vírgula aqui antes de ler o resto do texto. Irmão, ele não é qualquer homem. No meio da multidão, apóstolo, mas é excludente, isso aí é preconceito. Não, é o chefe da sinagoga. É o chefe religioso da comunidade. A comunidade está toda prostrando, está tudo alegrando, todo mundo celebrando Jesus chegando. Aí o chefe da sinagoga passa no meio de todo mundo. Aí, irmão, tem que ler no texto. E prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Irmão, todo mundo estava com alegria, mas ninguém se prostrou.
prosqueneu. Sabe como que é se prostrar? Já expliquei, com a cara no pó. Você imagina aquela multidão, olhou assim, e é Jairo. Ele não é o chefe da sinagoga, ele não é o líder religioso, ele está se prostrando diante de Jesus. Irmão, ele não está nem aí. Porque quando você tem uma causa, irmãos, a causa dele era a filha dele doente. Sabe o que mais me deixa triste hoje? Pessoas tão orgulhosas. O indivíduo está passando uma luta na casa dele. Mas ele, vão lá na igreja para orar. Não vou naquela igreja. Irmão, pelo amor de Deus. Se alguém quiser que ore por mim, a gente ainda fala, posso orar por você, irmão? Se quiser, pode orar, né, pastor Adriano? Até cruza o braço assim, ó. Cruza o braço. Para fechar o espírito mesmo, para poder, que isso aqui é... Quem trabalha com libertação sabe, né, na hora da oração. Né? Então o que acontece? A gente está proativo com ele, mas ele não está conosco. Irmão, Jesus estava chegando. Ele poderia passar por ali e nada acontecer, mas teve um homem que não é só pelo desespero, pelo reconhecimento. Ele se dobrou. Só que esse homem, talvez o que mais conhecesse de Torá, de Antigo Testamento, era ele. Que ele é o chefe da sinagoga. Ele é o guardião da Torá, guardião das Escrituras. Ele tinha que negar Jesus naturalmente. Em Nazaré tentaram matar Jesus. O chefe da sinagoga de Nazaré tentou matar Jesus. E ele aqui podia ficar mal para ele. Irmão, isso aqui podia dar um ibope ruim, uma falação. Ele podia até perder o emprego dele. Ele estava preocupado com isso? Está nem aí, meu irmão. Quando eu me chego diante da poderosa presença do meu Deus, quer saber se o indivíduo é dono não sei de quê, se ele é chefe não sei das quantas. Aqui não tem isso não, irmão. Se ele é apóstolo, se ele é o quê. Irmão, na presença dele, não tem para ninguém. O que vai definir é o quanto eu me prostro, o quanto eu me quebranto, o quanto eu me arrependo. O quanto eu me prostro, o quanto eu me quebranto e o quanto eu me arrependo. Ah, mas eu tenho 40 anos de igreja. Não importa, irmão. Eu tenho 4 meses. Não importa, irmão. O que vai definir é o quanto eu me dobro. Ah, mas eu conheço, já li a Bíblia inteira, estudei filosofia, irmão, não importa. Desculpa, nessa hora, importa é o quanto eu me curvo, o quanto eu me quebranto e o quanto eu me arrependo. Ele tinha uma senha. Ele tinha uma senha. Como tinha, não sei te explicar. Talvez o conhecimento dele o levou a essa senha. Ele se dobrou, Jesus falou. E tem uma coisa, todo mundo feliz, mas só ele convidou Jesus para ir para a casa dele. Porque está cheio de gente feliz, irmão, para Jesus chegar. Está cheio de gente indo nos cultos, nos estádios, e eu não tenho nada contra, é maravilhoso. Nós fazemos grandes eventos. Está cheio de gente feliz. Agora, pouca gente convida Jesus para entrar no coração dele. Pouca gente fala, Jesus, entra na minha casa. Entra de verdade. Eu vou lá na igreja porque tá bom, né? Meu filho gosta da igreja, minha esposa vai, meu marido também está gostando, eu vou. Irmão, glória a Deus, seja bem-vindo ao Projeto Vida. Mas enquanto você não convidar Jesus para entrar na sua casa, você é só um ouvinte da palavra. O dia que ele entrar, você se torna um praticante da palavra. Agora é bem melhor ser praticante da palavra, porque aí você vê o evangelho de Jesus acontecendo na tua casa, acontecendo na tua vida, acontecendo no teu corpo, acontecendo em todo o teu ser. O que separa o homem e uma mulher de uma situação como essa? Orgulho. Orgulho. Orgulho de ter que dizer, aquilo que eu sei funcionou até agora, mas eu preciso de algo que eu nunca acessei. Eu preciso dele. Eu não consigo seguir a minha vida sem ele. Porque às vezes você alcançou tanta coisa. O homem era chefe, irmão, chefe da sinagoga. Ele é o homem, ele é o cara, ele é a autoridade espiritual. Quando ele olhar, ele está lá caído aos pés de Jesus, dizendo, Jesus, eu suplico ao Senhor que vá lá na minha casa. Eu suplico ao Senhor que vá. Mas ele estava com a filha doente. Você acha quantas pessoas ali naquela multidão? Não tinha problema. Irmão, para cada um, 10 problemas. O problema não é ter um problema, o problema é como eu me prostro diante de Deus. É como me derramo na presença de Deus. Não tem a ver só com Jesus, tem a ver com o que eu faço. Porque Jesus falou, vai, porque é a tua fé que te salvou, irmão. A gente está confiando que alguém vai fazer por nós. Tem um pregador que vai orar. Tem alguém que tem poder, irmão. O poder está no altar sempre, sempre. Você pode trazer uma oferta a ser curado. Você pode orar, buscar Deus. Deus usar pessoa nenhuma. Deus usar a presença dele que está no lugar. E a oração de alguém, claro. Quem está pegando essa palavra de hoje? Que ele tem uma senha. Então essa senha que ele usou foi tão fantástica que ele teve acesso, mesmo sendo o que ele era. No meio do caminho, você lembra da história? Disseram, não incomodes mais o mestre. Não incomodes, porque a filha dele já tinha morrido. A filha dele morreu. Mas Jesus falou, olha,
crê somente. Ele está dizendo o quê? Não ouça essa voz aí não. Ouça essa voz aqui. Ouça essa voz aí não. Porque você imagina, irmão, qual a facilidade? Não tem facilidade aqui. Ó, não incomode mais ele, porque sua filha já morreu. O que qualquer pessoa em sanidade vai fazer? Ele vai dizer, Jesus, olha, obrigado, o senhor até andou comigo, o senhor até tentou, eu estava até naquela campanha por 7 semanas, mas chegou na 3ª semana, já deu tudo errado mesmo e tal, eu nem vou naquela igreja mais. Você sabe que a gente faz isso, né? Porque ele está tratando Deus como se fosse objeto de troca, como se Deus tivesse alguma obrigação com ele. Irmão, o lugar de obrigação não é aqui, é em outra religião. Aqui não tem obrigação. Aqui você ou se prostra porque quer, independente se a tempestade está caindo. Eu não vou prostrar porque meu salário caiu na conta. Eu vou me prostrar porque eu vou me prostrar, independente das circunstâncias que houverem na minha casa, na minha vida. Eu estou te dando uma senha. Quem está recebendo essa senha, irmão? Ele está dizendo, se um dia vier a tragédia, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos maus caminhos, me buscar, eu ouvirei dos céus, sararei a tua terra, e eu estarei com meus ouvidos, os meus olhos atentos ao clamor que se houver nesse lugar. Irmão, o texto está lá, o texto está aqui hoje, não está no passado, irmão. Assim como nós profetizamos sobre a nossa nação, sobre a igreja, sobre a nossa casa. Então hoje você precisa entender. Aquele centurião disse, Jesus, não vá à minha casa não, basta uma palavra tua. Ele tinha senha ou não tinha? Tinha. Porque Jesus falou, vamos lá para curar o teu servo que está doente. Não, Jesus, eu sou um homem que dou ordem, as pessoas cumprem. Ele está dizendo, se eu que sou humano, um homem, eu chego para o soldado, vai, ele vai, vem, ele vai, vem. Imagina o Senhor, que é o Senhor de toda a terra. Basta uma palavra da tua boca e lá em casa, meu milagre vai acontecer. Irmão, olha a senha que ele tinha. A gente vai olhar a mulher do fluxo de sangue. Ela tocou aonde? Na ponta do tálite de Jesus. Ela não tocou sem entendimento, irmão. Ela tocou com inteligência, com revelação. Ela tocou exatamente onde ficavam as sinetas do sacerdote. Ela tocou no som onde ninguém estava ouvindo. Jesus falou, de mim saiu virtude. Irmão, lembra, meu irmão? O que Pedro falou? Jesus, tem um monte de gente apertando o Senhor, tocando na roupa, no braço, na cabeça, empurrando o Senhor. E o Senhor está perguntando quem te tocou. Não é assim o texto? Eu estou parafraseando, mas é assim o texto. Por quê? Como que uma pessoa teve a senha? Porque ela não apertou o braço, nem a cabeça, nem nada. Ela foi na orla de Jesus. Ela foi aonde, no ponto de vista do Antigo Testamento, apontava para a ação do sacerdote, o som do sacerdote. Ela entendeu que Jesus era o sacerdote de Deus na terra naquele momento. Ela foi lá e tocou. E se Jesus não perguntasse, ela nem falaria. Ela ia sair curada de quietinho. Porque ela só acessou a senha, 12 anos, não é isso que a Bíblia fala? 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue, 12 anos. E ela era rica. Ficou pobre, porque ela gastou todo o dinheiro para sarar a enfermidade dela. Mas o toque na orla de Jesus estancou a hemorragia na hora. Sabe por quê? Por que não aconteceu antes? Porque Jesus não tinha passado antes. Porque ela disse, o dia que ele passar aqui eu serei curada. Ela já ouvia falar dele. O dia que ele passar aqui eu serei curada. O dia que ele passar aqui, olha a Bíblia, ó. Liberar a palavra, liberar a palavra. Aí chegou lá, foi curada. Mas o culto foi tão forte assim. Não foi o culto forte não, irmão. Eu que estava forte. Porque a gente acha que tem culto mais poderoso que o outro. Irmão, não tem culto mais poderoso que o outro. Culto é onde Jesus está presente. Ele está onde ele é adorado, é onde ele é revelado. Então essa é a manhã que eu quero muito levar você a buscar essa presença. Fique de pé, a buscar essa experiência com Deus. A dizer, Espírito Santo, eu quero essa senha, eu quero ter essa sensibilidade, esse coração quebrantado. Eu preciso não entrar na tua presença com a lista de compras, pedindo isso, aquilo. Senhor, me ajuda, cura meu filho, faz isso, ajuda a pagar essa conta amanhã. Senhor, a nossa terra tem que pagar o dinheiro. Irmão, a gente até pede a Deus pelos milagres financeiros, mas o pedido não é a primeira coisa. A primeira coisa é obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui. Obrigado de verdade pelo que já rompemos, pelo que já... Sabe o que isso vai agitando, mexendo as águas do céu? Isso vai movendo. Deus fala, sabe o que vai acontecer? Eu ouvirei o que vai acontecer aí. Eu vou sarar essa terra. Eu vou ter os meus ouvidos e os meus olhos atentos ao que vocês estão falando. Irmão, quando você ganha a atenção de Deus, aí sim você pode começar a falar. Só que primeiro você tem que chamar a atenção dele. E chamar a atenção dele, eu repito, não é murmurando, não é reclamando,
Não é pedindo Deus para explicar a você, dizendo: Deus, me explica, me explica, me explica. Senhor, está difícil, por favor me ajude. O Senhor sabe que eu sou mais necessitado aqui desse lugar. Irmão, isso não resolve. Isso é oração de religioso. A senha não é essa. A senha, já lhe disse, é quando você conhece na palavra de Deus que existem muitos esforços que nós fazemos e que eles nunca levou você mais próximo de Deus. Porque Deus fala: sacrifício não é obediência. Meu filho, é obediência. É só obedecer. É só obedecer. Então, que a gente faz mais difícil, não faz o mais fácil. A gente faz o mais insano, mas não faz o mais correto diante de Deus. Então, em nome de Jesus, que a cada ovelha desse ministério, cada visitante que está aqui presente, a minha oração é que esse evangelho chegue até você, que essa palavra atinja o teu coração. E a Bíblia diz que se você se quebrantar, Ele diz: eu vou sarar você, eu vou sarar você, eu vou abençoar você. O que fez aquela mulher tocar na orla de Jesus e não em outras áreas do corpo de Jesus? O que fez o cego de Jericó citar aquela frase que Jesus falou: para tudo que eu quero falar com quem está falando a meu respeito? O que fez aquele centurião alcançar o resultado, sendo que sempre tinha muita gente precisando e alguns alcançaram e outros não? Sabe que essas pessoas eram mais boas? Não é não, irmão. Não é porque eles eram, Jesus assim olhou e falou: aquela família ali eu vou ajudar, aquela ali não. Não, irmão, é quem acessava a senha. É quem acessava a senha. Que senha posso? Eu estou desde o início te explicando. Não é você pedir, é você primeiro adorar. É primeiro você se quebrantar. É primeiro você reconhecer o pecador, como eu reconheço você que nós somos. Nós somos incapazes de chegar diante de Deus sozinhos, querido. Mas através do sangue do Cordeiro, nós temos livre acesso à presença dEle. Então, você pode até se sentir muito exclusivo, né? Somos. Apóstolo, eu sou único. Não. Você pode ser único, mas você não é o único. Existem muitos únicos aqui. Deus quer mover sobre cada casa, cada causa, do mais pobre a rico, o mais intelectual a não, mas sei lá, classes diferentes, vidas, históricos diferentes. Deus, irmãos, Ele não faz acepção de pessoas, já te falei, Ele faz acepção de atitude. É quem reage. Tem que reagir, tem que fazer o quê? Reagir, irmão. O céu está fechado, a praga está na minha casa, está tudo virado de cabeça para baixo. Reaja! Reaja! Eu vou fazer uma campanha de oração. Não, irmão, mude a tua mentalidade. Vá fazer a campanha de oração. Mas se você fizer igual aquele pessoal que planta uma semente, fica olhando para ela, olhando para ela, olhando para ela, olhando para ela, meu Deus, não nasce, irmão. Quem planta uma semente vai embora. Rega e tchau. Uma hora você começa a colher os frutos. Andar com Deus não é tomar lá da cá. Andar com Deus é eternidade. É você aprender que não é uma troca que eu fiz um tempo, depois eu mudei de religião, de outra. Não, eu não estou fazendo, eu estou andando com Deus. Eu preciso perguntar se alguém que está nessa reunião hoje, que ouve essa mensagem, antes da gente orar por causas impossíveis, por situações improváveis, pedindo a Deus a senha para que o Senhor nos ajude a descobrir qual caminho seguir, irmão. É isso que a gente quer. Eu preciso perguntar se alguém hoje quer a maior senha do mundo, quer dizer: Jesus Cristo, Tu és o meu Salvador e Senhor. Essa é a maior senha do mundo. Alguém quer entregar a vida para Jesus hoje, aqui nessa manhã? Eu queria que toda a igreja falasse comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Eu reconheço que Tu és o meu Senhor, que Tu és o meu Salvador. A Ti entrego a minha vida totalmente, em nome de Jesus. Amém. Quem fez essa oração pela primeira vez, entregando a vida a Jesus, levante a mão, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu quero muito conhecer você. Você que hoje está nessa reunião, nos visita. Você que está na sua casa agora, ou em algum lugar, ouvindo a gente online. E você, nesse momento, quer tomar a atitude mais importante da sua vida, entregar a sua vida para Jesus. Irmão, essa é a grande senha. Essa é a senha da salvação. Assim como a senha da salvação, ali é a senha da oração. Você precisa compreender que quando você confessa, como confessou Jesus, nessa hora, a palavra de Deus diz que o Senhor separa você dos injustos para os justos. Ou seja, Ele tira você do império das trevas. É nessa hora. Tem alguém que está aqui nesse momento, talvez lá na sua célula, Deus tem te usado, em casa,
Irmãos, a obra de Deus é essa: é levar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Essa é a grande obra. Aprenda isso, igreja. Vir à igreja é lindo, mas levar pessoas a Cristo é maravilhoso. Pode vir, querido. Pode ser mais alto, igreja. Pode ser mais alto. Mais alto, igreja do avivamento. Seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo. E você trouxe, Deus abençoe. E você trouxe a preciosidade, né? Porque a bênção, quando chega numa casa, querida, ela atinge as gerações daquela casa. É a coisa mais linda. Seus filhos são muito abençoados, sabe por quê? Porque alguns aqui não foram criados na evangélica. Seu filho, sim. Seu filho teve a oportunidade que você não teve, de seguir Jesus desde novinho. Tem uma vida, tem festa no céu já, gente? Ei, tem. Tem mais alguém que hoje está decidido a entregar a vida a Jesus? Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Hoje é um dia de salvação. É um dia de renovo, é um dia de libertação da mente, mas também é dia de declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É o dia de reconhecer publicamente, dizendo: Jesus, eu te recebo como Senhor. Enquanto você está pensando em vir, eu também quero orar por você, igreja. Eu estou orando pela igreja, mas você venha enquanto eu estou orando. Porque, irmãos, quem recebeu essa palavra? Será que no meio daquela multidão só tinha problema quem foi tocado por Jesus? Não. Ou quem tocou Jesus? Não. Muita gente esperou Jesus com alegria, mas pouca gente ou ninguém se prostrou como Jairo. Muita gente apertou o corpo de Jesus, mas uma só pessoa tocou na orla de Jesus. Muita gente pediu para Jesus na casa: vão lá, me ajuda. Mas teve um centurião que falou: na verdade, nem na minha casa você precisa ir, é só uma palavra, minha vida muda, meu servo é curado. Aí você vai vendo, 10 leprosos, quantos? Chegaram para Jesus, Jesus deu uma senha para eles. Jesus nem orou por eles, falou: vai lá e mostra para o sacerdote. Porque só o sacerdote, irmãos, podia dar documento para aquela pessoa voltar à sociedade depois da lepra. A Bíblia diz que todos foram sacerdotes. Eles chegaram até o sacerdote? Chegaram, mas eles nem foram, eles precisaram. No caminho eles foram, enquanto a Bíblia fala, indo ao sacerdote, foram curados. Por que Jesus mandou eles ao sacerdote? É a senha. É a senha. Você tem que honrar os líderes dessa terra. Vai lá, vai lá. Aí eles obedeceram. No caminho Jesus curou. No caminho a obra aconteceu. Aí voltaram os 10 para agradecer Jesus, não é? Não. Voltou quantos? Um. Só um que voltou. Os outros 9 vazou. Porque ele foi naquele culto só para ser curado. Você entendeu? Ele não quer aceitar Jesus. Ele quer só um benefício. Irmão, agora quando um aceita Jesus, quando alguém entrega a vida para Jesus, aí é quando a gente diz: eu não quero só o teu favor. Eu não quero só o favor de Deus. Eu quero Deus. Quem quer Deus? Não é só o favor. Deus na tua vida. Enquanto eu estou orando por vocês, também pelo esse rapaz que está aqui na frente, e por você que ainda não veio e vem, eu quero muito que Deus possa te dar essa senha dos céus. Feche os olhos, toda a igreja. Feche os olhos, querido. Pai, em nome de Jesus, eu creio que ainda há vidas sendo salvas aqui, ainda há vidas sendo tocadas. Toca, Espírito Santo. Toca mesmo, Senhor. Quebra os grilhões da mente. Quebra, meu Pai, as cadeias que às vezes a própria religiosidade tira de quebra, atrapalha da gente chegar diante de Ti. E que em nome de Jesus, cada pessoa aqui seja tocada por Ti. Eu oro pela igreja. Ó Deus, cada família aqui representada, que tenha a senha hoje. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos maus caminhos e me buscar, eu ouvirei dos céus o seu clamor. Eu ouvirei e sararei a tua terra. E os meus ouvidos e meus olhos estarão atentos ao que se pedir nessa casa. Por isso, ó Deus, o clamor que está sendo feito aqui, seja qual for a área, meu Pai, que o Senhor possa mover sobre famílias. Ó Deus, enfermos sejam curados em nome de Jesus. Vida financeira seja restituída em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor repouse sobre cada um em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, querido, hoje Deus começa uma nova história na sua vida. A vida dele começa a ser mudada hoje, assim como a tua um dia foi transformada. Eu queria só pedir para que ele olhasse para trás e conhecesse a família dele.
Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.